Olá, gente, muito boa noite. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio aqui do canal Bendita Barriga. Por aqui você vai encontrar muitos assuntos para a mulher inserida nesse universo materno, saúde, corpo e mente da mulher no pós-parto. E também para você que é mãe de filho grande, é muito bem-vinda por aqui, viu? Essa é uma estação da vida que a gente sofre com vários dilemas. Aqui, toda semana, você vai encontrar muito conteúdo prático que facilite a sua vida nessa jornada materna. E se você não me conhece, eu me chamo Thaís, eu sou especialista em diástase, sou criadora do programa de treinos Bendita Barriga, que consiste em um conjunto de exercícios específicos e é através dele que eu ajudo mães a perder até 12 centímetros de barriga em 12 semanas. O tema do nosso episódio de hoje é culpa materna. Quem nunca? Afinal de contas, de onde veio essa famigerada culpa materna? Olha, atualmente já se criou até um dito popular sobre isso. Você já ouviu? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a culpa materna ela é culturalmente naturalizada, né? A responsabilidade da mãe nos cuidados com o bebê e com as crianças. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Deixa eu te contar melhor essa história que nem eu sabia. Bennett, em seu livro O Mito do Amor Materno, nos mostra que antigamente os cuidados com os filhos não eram atribuições da mulher. Ela nos diz que depois do nascimento, os bebês eles eram entregues às suas amas de leite. Já ouviu falar nesse termo naqueles filmes antigos? Pois é. E as crianças só retornavam à família depois de um tempo, se sobrevivesse. Era um alto índice de mortalidade infantil. E a medicina higienista da época passou a atribuir à mulher os cuidados com a casa e com os filhos. Isso para a mulher daquela época não foi ruim, tá? Mas como será que essas mães se sentiam ao retirarem os bebês do convívio delas ali na hora do nascimento? Que coisa, né? Bem, vê se você já ouviu frases como essa. Sou um fracasso como mãe. Tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu não deveria estar descansando. Sou familiar, não sou? Pois é. Esses são os pensamentos comuns e autocobranças que incomodam e muito. Gente, todo vídeo desse fio tá aqui. Como nasce a culpa na maternidade? Olha, a gente faz muita coisa para fugir dessa emoção, que é um tanto quanto desagradável, né? Que é a culpa, né, gente? A gente vai assumindo cada vez mais e mais tarefas, ficamos ainda mais sobrecarregadas e já não conseguimos colocar os devidos limites para as outras pessoas e para a gente mesmo, né? E aí, como a gente desaprende a dizer não, a gente vai ficando mais irritada, explode com mais facilidade e a gente se sente culpada, né? Aquela culpa da maternidade. E isso aí, ó, vira uma bola de neve. Quanto mais culpada a gente se sente, mais nos autodepreciamos. Você sabia disso? A gente começa a achar que a gente não merece tempo de lazer, tempo de descanso, tempo de autocuidado, e é aí que mora o perigo, quando a gente se abandona. As mães, elas querem ser tudo na vida do pequeno bebê, e a gente pretende dar conta de tudo, como se a gente fosse as senhoras da situação. E a gente acaba acreditando, né, que somos feitas para a maternidade. Isso é um fato. Na verdade, a gente foi feita mesmo para a maternidade, viu? Até mesmo quem não quer ter filhos. Né? E a gente acaba acreditando também que quando a gente está gestando, né, ou quando a gente ganha um bebê, o instinto virá ao nosso socorro, brotando junto com o amor materno santificado. E aí não é à toa que muitas mulheres se ressentem com a chegada do bebê. Há um estranhamento com a relação a ele e expectativas com um instinto que não surgiu do seu corpo jorrando como o leite materno. Essas mães se sentem em desamparo
junto com um pequeno desconhecido, e acham que é algo que só acontece com ela. Pois a ideia universalmente divulgada é do amor incondicional e do instinto que chegará ao seu socorro. É ou não é assim que a gente pensa? Olha, quando eu estava grávida do Benício, meu filho mais velho, eu ouvi um conselho que nunca ninguém tinha me dado, né, de uma mãe, vindo de uma mãe experiente. E ela me disse o seguinte: nem sempre o amor nasce junto com o bebê. Vocês serão duas pessoas que não se conhecem. E é com o tempo que esse amor vem. Porque a gente acredita, né, que a criança nasceu, o amor vai vir automaticamente. Só que acontece que nem toda mulher vive essa experiência. Esse amor, ele é construído com o tempo, né? Então, quando eu recebi essa informação, eu já estava sabendo de como poderia ser a experiência, e estar ciente disso me trouxe muito mais segurança para exercer o meu papel de mãe. A criança nasceu, a gente estranha toda ali a rotina que se bagunça toda, mas eu já sabia o que estava por vir, então foi bem tranquilo de lidar com esse tipo de situação. Só que muitas mães têm vergonha de expressar. Essa pessoa é uma estranha para mim, saiu de dentro de mim, eu estava aqui esperando, mas o fato é que é um estranho, né? Essa é a realidade que a sociedade ela não expõe muito, né? Porque evidencia aquele lado lindo, e existe um lado lindo sim da maternidade, de gerar, de parir, de criar um bom indivíduo, né? Um indivíduo correto, responsável. Gente, isso é lindo sim. Só que existe um lado da vida real que a gente precisa conversar também sobre isso e buscar artifícios para lidar com essa nova realidade da vida da mãe, sem que isso gere uma culpa ali dentro dela, sem que isso gere uma pressão aqui nos ombros, ó. Porque a gente vai viver a vida toda sendo pressionada, sentindo culpa. Acontece que não tem como a gente evitar, só que tem como a gente aprender a lidar com essa culpa de forma que não afete, não abale a nossa autoconfiança enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto indivíduo. E aí muitas mães pensam, né, o que foi que eu fiz que eu não fui contemplada com esses atributos, como todas as mães, de amar o seu filho de imediato, de ter o instinto ali dizendo o que você deve fazer, para onde você tem que ir, né? Logo essas mães já se responsabilizam por não receber algo que, na verdade, não existe, mas que é socialmente reforçado como um acontecimento natural. E junto com essa culpa por não amar de pronto e nem saber instantaneamente o que fazer com o bebê, vem a vergonha, vem o constrangimento, né? Que a faz negar para si mesma essa ambivalência, né? E tristeza em que se encontra ali naquele momento. E nisso aí a gente já dá de cara com o primeiro momento em que a gente se sente culpada. A gente sente muita confusão ali, conflitando dentro de nós, com o que se espera de nós, os hormônios borbulhando. Coitada dessa mãe, gente, mal sabe ela que é só o começo. E aí depois, se a mãe volta a trabalhar, ela não deveria terceirizar os cuidados com o filho. Se ela não volta, ela não deveria estar abrindo mão da sua vida profissional, pois seus filhos vão crescer e seguir os seus caminhos. Se essa mãe dá a chupeta, ela vai ser julgada. Se ela não dá, só ela sabe como vai ser a sua noite. Se sai com as amigas, ela tá errada de não levar o filho junto com ela. Se ela deixa de ir ao encontro das amigas, ela não deveria se isolar dentro de casa. É uma bola de neve sem fim. Olha, a lista de situações que despertam essa falta de benevolência consigo mesma é longa, viu? Pesquisas mostram que a culpa atinge as mães quase que de forma universal. Segundo o estudo de Adriana Drula, mestra em psicologia positiva e autora do estudo Transmissão Intergeracional da Autocompaixão, o problema da culpa materna é a forma como ela é prevalente e crônica. Ela diz o seguinte: sabemos que a culpa acontece para motivar uma maior coerência entre as nossas ações, expectativas e valores. Mas no caso da culpa materna, as expectativas são inatingíveis e os valores incoerentes. Logo, é impossível se adequar.
A psicóloga conta que o paradigma vigente da maternidade de que a boa mãe é aquela que se doa completamente em termos físicos, emocionais, psicológicos e intelectuais gera frustração e culpa nas mulheres que têm filhos. Ela afirma que cada vez mais nos sentimos piores enquanto mães. Temos sentido mais medo, estamos mais confusas e nos sentimos inferiores. Essa sensação de ineficácia afeta o nosso bem-estar físico, nossa saúde mental e a nossa capacidade de sermos boas o suficiente no papel de mãe. A especialista aponta que a autocompaixão envolve a capacidade de fornecer suporte emocional a si mesmo, enfrentando desafios e adversidades com maior perspectiva e com a compreensão de que as dificuldades são comuns a todas as pessoas. As mães autocompassivas são mais propensas a se perdoarem quando cometem erros, em vez de vê-los como uma indicação de incompetência ou inferioridade. Isso ajuda essas mulheres a seguirem em frente e terem menos medo de errar e maior facilidade para tentarem novos caminhos. Essa psicóloga afirma que o estudo nasceu como uma inquietação pessoal da sua própria experiência com a maternidade. Apesar das bulas de maternidade perfeita, a psicóloga percebeu que a filha dela estava ficando igualzinha a ela. E foi aí que ela começou a se questionar e investigar mais a fundo, a raiz do problema da culpa materna. Vamos ver o que o estudo que essa psicóloga realizou concluiu. Olha, ela diz que quando as mães se cobram menos, os filhos se beneficiam mais. A expectativa da mãe perfeita, o julgamento social em cima da maternidade alheia, excesso de informações, conselhos e boas práticas acabam aprisionando as mulheres a um padrão impossível que gera sentimentos ruins. Ela concluiu também que mães autocompassivas têm filhos mais autocompassivos e se sentem mais competentes no seu papel de mãe. Mas o que é autocompaixão? Olha, autocompaixão significa olhar para as suas dificuldades com realismo, onde adotar uma postura gentil consigo mesma e pedir ajuda são atos de autocuidado. Por mais que a culpa seja uma emoção não positiva, na maioria das vezes, ela é importante para o funcionamento humano. O desconforto ele nos ajuda a reparar danos e escolher melhores comportamentos no futuro, mais alinhados com as nossas expectativas e valores. Só que na maternidade, acompanhado da culpa, também deve vir o perdão. A pesquisadora explica que quando se abre mão da expectativa de se tornar uma mãe perfeita, fica mais fácil aceitar que os filhos também terão defeitos. Afinal de contas, ninguém é perfeito, não é mesmo? A criança que se sente aceita por quem ela é, que não acha que precisa mudar para receber amor, desenvolve um autoconceito mais positivo e maior compaixão, explica a psicóloga. Quando a dificuldade em lidar com os próprios erros também aumenta a tendência de desenvolver problemas emocionais com frequência, você sabia disso? Sendo importante endossar que nenhuma técnica de orientação parental funciona se você estiver se sentindo inferior. Se acolher é colocar em prática a sua humanidade. A apresentadora Gabriela Priori, de 37 anos de idade, entende que o valor de ter momentos para si, mesmo desde o nascimento da filha, ela e o marido, que são pais da Ava, de 8 meses. A apresentadora conta com a sua rede de apoio para aproveitar momentos sem a pequena e reflete sobre a culpa materna nessas ocasiões. As mães, elas se sentem muito culpadas porque nós fomos ensinadas a pensar desse jeito. A gente acha que para fortalecer a nossa maternidade, precisa apontar o dedo para outras mães. Por isso que ela fala tanto da possibilidade de aproveitar e não se sentir culpada. Já a atriz e apresentadora Tayla Ayala afirma que ela acha que essa questão da culpa materna é algo tão alimentado socialmente porque querem o tempo todo dizer para a mãe como que ela deve fazer, como que ela deve ser mãe.
Parece que queremos reforçar esse sentimento o tempo todo. Acho que devemos ter uma visão de mais empatia, cobrar menos e acolher mais, escutar, ajudar como puder. Delegar essa função apenas à mãe é a receita para que ela se sinta culpada, seja por achar que ela não está dando conta ou por se sentir frustrada porque queria conciliar a maternidade e o trabalho. A gente precisa muito rever como vemos as mães socialmente falando. Eu procuro fazer o melhor que posso, contando com o pai que desempenha essa função com uma rede de apoio e que eu sei que é um privilégio grande. Fecha aspas. Como que a gente vive a autocompaixão materna? Dá a receita agora, Thaís. Vamos falar sobre isso. A autocompaixão, ela significa olharmos para as dificuldades com realismo e não com lentes de aumento. É sobre adotar uma postura gentil em relação a si mesma, dando para si o que você precisa em um momento difícil. Seja um banho demorado, seja pedir ajuda para alguém, porque você precisa relaxar. Outra pesquisa feita na Holanda com 900 pares de mães, pais e filhos mediu comportamentos parentais importantes como a qualidade da escuta, a compaixão pelos filhos, a consciência dos pais sobre as emoções dos filhos e como os pais julgavam a própria atuação. Destes aspectos, a aceitação dos pais e as mães sobre si mesmos foi o fator mais fortemente associado a menores níveis de depressão e ansiedade nos filhos. Isso revela que aceitar nossas imperfeições com naturalidade e abrir mão das expectativas irrealistas é importante para a resiliência emocional dos nossos filhos. Aprender a lidar com a culpa materna. O autocuidado, ele torna as mães mais emocionalmente saudáveis e menos reativas, o que permite que elas consigam construir relações profundas e saudáveis com os seus filhos. A psicóloga Adriana destaca que quando as mães desistem de ser perfeitas, elas reconhecem que seus filhos também não serão perfeitos. E assim, elas se aceitam e conseguem aceitar as imperfeições dos filhos. O vínculo com os pais é um dos principais fatores que suportam a resiliência emocional da criança, que é a capacidade de enfrentar desafios de forma construtiva. A especialista diz que a resiliência emocional também é facilitada pela forma como a criança interpreta e lida com os problemas. A criança que se sente aceita por quem ela é, que não acha que precisa mudar para receber amor, desenvolve um autoconceito mais positivo e maior autocompaixão de si mesmo. Gente, essa coisa da expectativa que o pai e a mãe criam em cima de um filho, especialmente diante da sociedade, é algo que, sério, existe, é um fato, né? O Benício, ele tá sempre aparecendo ali nas minhas redes sociais desde que ele nasceu, né? E as pessoas têm um olhar para ele, assim, como se ele fosse uma criança diferentona, madura, educado, inteligente. Ele é educado, ele é inteligente, só que ele é uma criança de 6 anos, né? E aí eu lembro que eu levei ele pro trabalho comigo uma vez, e aí me perguntaram assim, ele é perfeito assim como ele aparece no Instagram? Aí eu dei risada, né, gente? Porque a rede social, ela é um recorte, é uma fotografia da nossa vida, não é a nossa vida ali resumida, né? E aí eu falei, não, ele é uma criança como toda criança. Ele faz birra, eu preciso brigar com ele. Ele é difícil, mas fica de castigo, né? A gente chama a atenção dele o tempo inteiro, porque é normal pai e mãe ficar o tempo inteiro corrigindo o filho. Esse é o momento que a gente tem para corrigir ele, para ensinar ele o certo, né? Então, assim, as pessoas fantasiam muito, né? Algo que não existe, uma perfeição. E eu não quero que repouse sobre os ombros do meu filho que ele precisa ser uma criança ali perfeita, um robô, educado, fala baixo, obediente. Ele é educado, ele é obediente, fala alto, mas ele é uma criança, gente. Criança é assim, criança vai testando os nossos limites. Criança responde, criança faz malcriação.
O importante é o posicionamento dos pais nesse momento, né? Você quer que seu filho seja perfeito diante da sociedade ou você quer que ele seja uma pessoa, um indivíduo que aprenda a lidar com seus erros, sabendo que vai errar muitas vezes, mas que ele precisa reagir de forma positiva diante desses momentos. Exercitando a autocompaixão e o autocuidado e cuidando de si, as mães beneficiam também as pessoas que elas amam. Apesar de parecidas e muitas vezes relacionadas, a culpa e a vergonha não são o mesmo sentimento. O contrário de autocompaixão não é culpa, mas sim a autocrítica excessiva que leva a um sentimento de vergonha de mim mesmo. Como se eu fosse menor do que o outro e a sensação de querer esconder o que eu fiz do mundo. Ou me esconder. A vergonha, ela é punitivista. A culpa, por sua vez, pode ou não levar a essa autocrítica punitiva. A culpa é aquilo que a gente sente quando sabemos que fizemos algo de errado. Mas a preocupação é mais externa do que interna. Dentro de mim, sei que errar é humano, mas quero reparar meus erros por estar preocupada com o outro. Na maternidade, por exemplo, a culpa materna ela pode se dar quando, em uma situação de nervosismo, uma mãe grita com seu filho. Quem nunca? Quem nunca soltou um grito? Eu sei que tem mães que não gritam. Ó, parabéns, viu? Parabéns, porque eu grito. Me sinto culpada, porque não gosto de gritar. Não gostava quando minha mãe gritava comigo. Só que criança, assim, criança testa a nossa paciência, né? E a gente vai lá e pá, explode. E aí se sente culpada depois, né, gente? É um dilema. A mãe se sente mal e fica preocupada com o bem-estar de alguma forma. Portanto, leva a tomar alguma atitude de reparação, se redimindo ou pedindo desculpas. Esse é um contexto onde a culpa é positiva. Ela é bem presente em relações próximas, porque eu sentir culpa, eu preciso antes de sentir empatia. Estar preocupada com o bem-estar do outro. Quanto mais o bem-estar do outro for importante para mim, mais estarei atenta às minhas atitudes. E mães cada vez mais tentam encontrar momentos para se reconectar com seus outros papéis na sociedade. Filha, amiga, esposa, profissional. A educadora parental Caroline Bruno ressalta que os 2 primeiros anos costumam ser o período em que a culpa mais aparece durante a maternidade. É um processo natural, já que o vínculo entre mãe e bebê é muito forte e o pequeno demanda mais cuidados. As mães de primeira viagem costumam sofrer mais com isso, porque estão vivenciando uma experiência nova. À medida em que a criança cresce, a mulher vai retomando sua individualidade. É importante aprender a confiar a criança aos cuidados de terceiros. Quando a mãe percebe que o filho fica bem com outra pessoa, ela se sente mais confortável de fazer programas sem ele. Vale exercitar esse autocuidado mesmo quando a culpa bate, viu? Esse comportamento reforça o valor desses momentos para a saúde mental daquela mãe. Se a mulher está bem, tem seus espaços para fazer o que gosta, vai ser uma mãe mais feliz. Ela só lida com chatices, só recebe cobranças, fica triste e isso vai passar para o filho inevitavelmente. Vai faltar paciência para as crianças, ela vai brigar com o marido. Enfim, como encarar a culpa materna? Que artifícios a gente usa para lidar com ela? São muitos os caminhos que podem ajudar você a lidar com a culpa materna e a maternidade de forma geral. Bem, aqui vão algumas que você já pode começar anotando. E a primeira delas é reconhecer a realidade da maternidade. Quando a gente encara de forma mais realista a maternidade, a gente tende a reconhecer que a maternidade perfeita não existe. A gente começa a perceber a realidade como ela é de fato. Um processo difícil e desafiador, mas que não é uma competição pela melhor mãe. E tampouco há necessidade de romantizar a maternidade. Na verdade, a gente sabe que existe toda uma atmosfera de amor ali, é um fato, existe esse lado romântico, sim, gente, só que a gente precisa lidar com a realidade, né? Ter uma rede de apoio, por vezes, a mãe se sente na obrigação de dar conta de tudo sozinha e acaba ficando sobrecarregada e exausta, como se aguentar tudo isso fosse sinônimo de força.
E não é não, viu? A gente não pode demonstrar cansaço ou impaciência tendo que dar conta de todas as exigências que envolvem educar uma criança. Ter uma rede de apoio ajuda a perceber que existe, além da mãe, uma mulher que também precisa de cuidados. Outro ponto importante que a mãe precisa para poder aprender a lidar com a culpa é compartilhar os desafios da maternidade. Às vezes, compartilhar com pessoas de confiança os sentimentos gerados pela maternidade, quais são as situações e contextos onde o sentimento de culpa aparece, pode ajudar a perceber a realidade com mais clareza e perceber se o sentimento de culpa tem algum fundamento nessa situação. Ouvir alguém de fora é sempre muito bom. Olhar fora da situação que traz a realidade para você sem aquele turbilhão de emoções. Outro ponto importante para você dominar a culpa materna é ter autocompaixão. Uma pesquisa realizada pela psicóloga Adriana Dilla, a gente falou dela aqui, né? Constatou que a autocompaixão materna foi diretamente relacionada à autocompaixão dos adolescentes, ou seja, quanto mais as mães estavam atentas às suas dificuldades e limitações, sabendo que os erros fazem parte do processo de aprendizagem, mais elas transmitiam isso para os seus filhos. Um olhar mais gentil e acolhedor para si mesma faz toda a diferença na maternidade. Em resumo, o sentimento de culpa é algo que existe em nós mesmos, que faz parte da nossa vida, mas que na maternidade ganham contornos ainda mais complexos e desafiadores. É preciso que estejamos atentas a estes sentimentos para não sermos tomadas pelo sentimento de culpa, de incapacidade e menos-valia na nossa forma de maternar. Se todo esse processo estiver muito difícil ou confuso, uma consulta com um psicólogo também pode te ajudar, viu? Descortinar a maternidade real sem desmerecer a sublimidade que há nesse evento são movimentos importantes para afrouxar os grilhões da culpa materna e evitar o sofrimento e adoecimento para as famílias. Mas para isso também é importante a naturalização da divisão de responsabilidade com os pais e com quem mais puderem recorrer nessa nobre função de cuidar. Hoje a gente abordou com mais profundidade o tema da culpa materna. Vimos de onde ela vem, aprendemos a lidar com ela, conhecemos um estudo científico que aponta a importância da autocompaixão e o quanto isso impacta na vida e no vínculo entre mãe e filho. Nós vimos também a importância da gente pedir ajuda e ter uma rede de apoio e também da importância em compartilhar os dilemas da maternidade com alguém. Bem, esse foi mais um episódio aqui da série Bendita Barriga. E se você ainda não deixou seu like, se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou te responder, tá? Bem, eu fico por aqui. Encontro você no próximo vídeo. Tchau!